cara de pau. Agora, ele tá solto. Ele tá solto, o Daniel Vorcaro. Todo mundo sabe, assim, ele comprou a República inteira. O escândalo, assim, eu vim hoje, assim, pronto pra entrar em detalhes, em minutos. O escândalo é muito complexo. O escândalo é muito complexo. E ele tem muitas ramificações. Se fosse uma série, você conseguia fazer uns 10 spin-offs. Nossa. Assim, tem muito spin-off. Tem muito Better Call Saul pra sair daí. Tá. Tem muito spin-off. Porque você tem a história Banco Master, mas eu posso puxar, vamos dizer, spin-offs e side quests das mais diversas, assim, você pode falar, nossa, eu posso ficar só na parte do Tanuri, que é o sócio oculto do Daniel Vorcaro, abre um mundo de escândalos com o Tarcísio, o Tanuri tem escândalos, assim, a parte dos escândalos que vão cair no Tarcísio, não exatamente no Tarcísio, tem que tomar cuidado, mas em operações que envolvem pessoas próximas do Tarcísio e o universo da Sabesp, da EMAI em São Paulo é gigante. Saiu uma matéria do Metrópolis hoje mostrando isso, só um cara. E o Tanuri também tem as operações dele no Paraná, que também acabam chegando na família do Ratinho. Se eu for pra side quest da turma do Augusto Lima, que era ligado ao PT lá da Bahia, vai ter todo o universo do PT da Bahia. E todas as Se eu for pra parte só da putaria e quiser contar só a história da putaria envolvendo o Banco Master. Lembra que eu fui uma vez, eu tenho um corte que rodou muito quando você me chamou da outra vez no Flow News, e eu falei, olha, pessoal, ele é o Epstein brasileiro. Saiu esse corte do Epstein brasileiro. Pois bem, agora já saíram as matérias da Folha comprovando que ele é o Epstein brasileiro. Que ele fez as festas, tudo aquilo que eu falava, assim, eu conversei com as pessoas, eu sei de pessoas que participaram da festa e mostraram, era assim, assim, assado. Então, sabe, eu tinha muito seguro, porque, pô, tô me metendo numa treta. Eu falava que tinha uma festa de sexo e drogas tocadas pelo Daniel Vorcaro. Pois bem, agora a imprensa falou. A PF pegou o celular. Tá todo mundo sabendo, realmente tinha, e trazia modelos de fora. E a coisa agora, né, talvez um dos jornalistas mais importantes do Brasil hoje, chama André Chalders, eu me pergunto quando vão matar esse cara. Porque esse cara tá sempre, os casos mais escabrosos, o André Chalders tá lá investigando e cavucando. Ele tava vendo agora, o Vorcaro tava comprando uma ilha. Porra. Pra organizar festa. É o Epstein. Pô, quer uma coisa mais Epstein do que isso? Tem putaria. Tem dinheiro pra caralho. Dinheiro pra caramba. Tem ilha. Tem modelos do leste europeu e de vários lugares do mundo. Só tem que ver se tem menor aí no meio. É o único elemento que tava faltando. E um monte de gente na mão dele. Cara, o Vorcaro é o Epstein brasileiro mesmo. Pra dar uma continuidade na minha última vinda ao Flow News, sim, o Vorcaro é o Epstein brasileiro. Tá comprovado. Depois da ilha hoje, eu falei, cara, não tem mais nada. Esse da ilha saiu hoje. Saiu hoje. Então a gente vai atualizando a história. Isso, pois é. Não para de sair coisa. É uma história muito grande e muito complexa. Agora, o que mais me irrita é assim, todo o desenho tá sendo feito para não dar em nada. Isso, que a gente estava dizendo que tem o Banco Master, ele é a linha mestre de mais um monte de coisa, né? De side quests. Cada um escândalo da sua própria grandeza. Sim. Tendo um super escândalo no meio, e aí você tá falando que tudo se desenha para não dar em nada, como quase tudo no Brasil. Sim. Por outro lado, se a gente não deixar não dar em nada, e eu não sei como a gente faria isso, não sei como, de repente falando pra caralho, enchendo o saco, sei lá, não é uma puta oportunidade de dar uma saneada maneira? Mas a gente tem lei pra dar uma saneada maneira? Não. Então não vai acontecer nada. Não tem prisão em segunda instância. Acabaram com a prisão em segunda instância, que é o que garantia que, vamos dizer, um cara que era preso, e aí ele era julgado pelo desembargador, não, mantém ele preso. Aí ele ficava preso oficialmente. No Brasil não tem mais. O cara pode ficar apelando pro STJ, pro STF. Aí um cara que tá envolvido num escândalo político e que tem contatos políticos vai parar no STF e adivinha, nada acontece. Ainda mais quando a gente vê, como o caso do Toffoli, que é muito claro, e depois o caso do Alexandre de Moraes, que também é muito claro, que, né, essas relações chegaram até o STF. Nossa, pra mim essa é a parte que mais incomoda. Porque chegou, assim, é inegável que chegou. É inegável que chegou. Falar que o Toffoli não tinha relação com isso é falar que assim, pô, é todo mundo retardado. Só que todo mundo tem que ter cuidado pra falar, porque já, sei lá, derrubo minhas redes, eu vou preso. Porque todo mundo sabe que a gente vive num estado policialesco. E é um estado policialesco corrupto. Porque a gente tinha, sabe, a União Soviética era policialesco, a Alemanha Oriental policialesco. Beleza, tivemos muitos regimes policialescos. O nosso é um regime clepto-policialesco. É maluco, cara. É maluco. E o problema desse escândalo, e aí entra um outro elemento que, assim, ajuda muito a não dar em nada. Você tem uma parte desse escândalo que envolve a direita, com a turma que aconteceu dentro do governo Bolsonaro, e assim, bolsonaristas estão aqui no chat, vocês não podem negar que o crescimento do Banco Master aconteceu exatamente durante o governo Bolsonaro. E eu posso mostrar algumas decisões que aconteceram dentro do governo Bolsonaro que mostram isso. Que acabam beneficiando? Muito, muito. Eu vou dar
Um exemplo aqui, que pouca gente tá falando, tem um jornalista que chama Timóteo, da Rádio Brado, ele tá levantando essa lebre e é fato dado. Lembra quando o Bolsonaro, em 2022, ele, pra ganhar a eleição, ele vem com, vamos dizer, a Caixa dá crédito consignado até em cima do auxílio emergencial? Tipo, a gente já falou de crédito consignado. Foi dado uma operação de crédito consignado em cima do auxílio emergencial que as pessoas tinham pra, né, encher de dinheiro. As pessoas pegavam esse crédito, tacavam dinheiro na economia e rodavam. Esse decreto, todo mundo só falou em cima do auxílio emergencial. O cara que tocou isso, que é o João Roma, né, que é um cara do PL, da Bahia, esse cara que foi o responsável pelo decreto. Esse decreto não afetava só isso, ele permitia que em bancos e empresas que faziam essas operações de consignado fizessem outras operações com outros produtos, produtos financeiros. Um dos mais beneficiados com isso foi o Credit Sexta. E o Credit Sexta foi o produto que deu origem ao Banco Master. O escândalo do Banco Master começa com o escândalo do Credit Sexta, tocado por um sujeito que chamava Augusto Lima, que trabalhava na Bahia, no governo, não sei se foi do Jacques Wagner ou do Rui Costa, mas um dos governos do PT da Bahia, e ele sai da Bahia com esse produto do Credit Sexta, e aí ele vai parar com a turma do Banco Master. Tanto que ele depois está associado ao Banco Master, quando o Banco Master já viu que ia dar, né, o que deu, lá pro meio do ano passado, acho que julho, ele cria, tem um outro banco, é o Banco Pleno, e autorizam que ele faça uma cisão do Banco Master com esse Banco Pleno, com ele levando ativos desse Banco Master com esse Banco Pleno, claramente tentando salvar uma parte que importava do Banco Master, e durante 7 meses ele ficou lá, vamos dizer, com esse banco, talvez tentando vender ativos desesperadamente, e aí agora o Banco Pleno foi liquidado. Como é que deixaram isso acontecer? Isso agora no governo Lula, mas o que permitiu esse grande salto envolvendo o Credit Sexta foi decisões que foram tomadas no governo Bolsonaro também. João Roma, tem que dar o nome aos bois. E o João Roma saiu, quando ele saiu do governo que ele foi concorrer pra governador da Bahia, ficou um cara lá da Bahia que era ligado à turma do Credit Sexta. No governo Bolsonaro. Entendi. Agora, se for pro governo do Lula, ou se for pro PT como um todo, o escândalo do Banco Master, o primeiro produto financeiro malandro que ajudou a inflar os balanços do Banco Master era o programa Credit Sexta da Bahia, que surge na Bahia, no governo do PT, surge enquanto malandragem, tinha muitas fraudes, igual o escândalo do INSS, tinha muita fraude, e eles operaram isso e inflaram os ativos do Banco Master para o Banco Master depois emitir aqueles CDBs, que eles pagavam acima do mercado. Ou seja, o escândalo você vai pegar, ele é ecumênico. Ele vai, ó, tem a parte conservadora? Tem a parte comunista? Tem centrão? Tem rico? Tem pobre? Tem gente do Nordeste? Tem do Sul? Tem todo mundo. Então, como ele pega todo mundo, por isso que eu falo, tem muita sidequest. Se a gente ficar só na parte do PT aqui, é bizarro. O PT, assim, o maior estado do PT historicamente é São Paulo. O segundo é a Bahia. O PT da Bahia, ele está muito envolvido e o PT pode ser destruído na Bahia, porque basicamente o escândalo começa lá. E é escandaloso, e é por causa desse produto Credit Sexta. O Lula tem muito medo de avançar demais as investigações do Master para não pegar a turma do Rui Costa, do Jacques Wagner e do PT da Bahia. O PT, ele pode ser ferido de morte nesse escândalo. Mesmo, assim, sem susto. E parte da direita, porque muitas coisas acontecem durante o governo Bolsonaro e outras coisas acontecem já durante o governo Tarcísio, que é o envolvimento do Nelson Tanuri, que é o sócio oculto do Banco Master, do Vorcaro. E o Nelson Tanuri, ele numa privatização que houve aqui em São Paulo, ele, através de um fundo que ele montou, chamado Fênix, ele compra a EMAI. Ele compra ou ele teria comprado? Não, formalmente ele comprou a EMAI. Tá bom. Ele emitiu debêntures e colocou garantias. As garantias que ele usou foram as garantias da Ambipar, que era uma empresa quebrada que estava em recuperação judicial. Curiosamente, o cara que estava na Ambipar é um cara que estava numa outra empresa, agora não me veio um nome, não sei se é Horizonte, é uma outra empresa que comprou a Sabesp, que também foi privatizada logo depois da EMAI. E aí, quando deu problema na EMAI, aí a Sabesp compra a EMAI. Pra resolver o problema do Tanuri do golpe. Que no fundo, esse Tanuri deu um golpe na EMAI. Tanto que ele emite debêntures, ele emite dívida, e ele corre pra comprar com o dinheiro da EMAI, que é uma empresa que não tem nada a ver com produtos financeiros, ele sai comprando títulos do Let's Bank, que era um banco do Banco Master. E o Tanuri é sócio oculto do Banco Master. Então, claramente o Tanuri tava dando golpes. E aí você pega outro espécie de sócio oculto do Vorcaro, que não é um sócio exatamente, mas é um parceiro de negócio do Vorcaro, que é o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, que doou dinheiro pra campanha do Tarcísio. Porque, sabe, tem coisas muito mal explicadas envolvendo isso no governo de São Paulo. Eu também posso parar no governo do Paraná, porque essa operação desse Tanuri também aconteceu no Paraná. E muito parecido, no fundo envolvendo inflar
balanços utilizando ativos de empresas malandras que eles operavam via Banco Master, usar dinheiro da emissão de títulos dessas empresas que eles compravam nessas privatizações, nesses leilões, para comprar títulos de empresas ligadas ao Banco Master ou do próprio Banco Master. Então, tinha um esquemaço que envolvia políticos. Se o Tarcísio sabia ou não, as investigações têm que mostrar se o Tarcísio está envolvido. Espero que não esteja, não vou ser leviano. Agora, tem coisas muito curiosas e coincidências muito coincidentes que todo mundo vai ter que explicar. A parte do PT... Mas os caras não estão explicando, meu Não, irmão. eles não estão nem ligando. Porra, ó, vou te falar que eu te perguntei qual que era a parada que mais te incomodava nesse caso aí. Eu vou te falar que a coisa que mais me incomoda nesse caso inteiro é a gente ter os ministros do STF envolvidos nessa porra. E não são exatamente ministros na encolha. Assim, eu não sei o nome de nenhum ministro da Suprema Corte Americana. Isso não quer dizer que eles podem ser midiáticos, podem não ser, podem ter escândalo, pode não ter. O que eu tô dizendo o Alexandre de Moraes é famoso no mundo. Sim. Né? O cara tirou foto pro The New Yorker, Sim. posando, não sei o quê. Né? Esse cara famoso no mundo, ele não tá me explicando que porra é essa, com todo respeito. Ele não tá me explicando o que tá rolando nesse contrato que aparentemente, de fato, existiu da empresa que a esposa dele trabalha. Eles estão falando de 130 milhões em 3 anos, que daria 3 e tantos mil. E eu fico pensando, assim, eu acho que precisa de explicar. Você conhece algum advogado ou algum escritório? Porque, assim, uma empresa não vai rasgar dinheiro, certo? Uma empresa está a fim de ganhar dinheiro, é outra história. Então eu só vou te pagar 3 milhões de reais por mês se eu pelo menos perceber que vale 3 milhões e 5, né? Uhum. Eu não vou te dar dinheiro do nada. Então, que tipo de contrato que vale quase 4 milhões por mês? O que o Banco Master realmente... Porque assim, tem que perceber valor, né? Sim. É óbvio. A gente sabe tudo. É muito claro. É porque eu não é sei se claro o cara que tá ouvindo a gente aqui consegue entender que quando você pensa em... Vamos lá. Vou pensar num juiz aqui no Brasil. O juiz dos juízes aqui no Brasil. O cara mais brabo de todos. A cara da justiça. O Batman no Brasil. Tu pensa no Alexandre de Moraes. Com todo respeito, ele pegou pra si a cara da justiça no Brasil, não é? Eu tô maluco? Não. Ele brigou com o Bolsonaro ao longo do tempo, ele fez aquele bagulho lá do inquérito das fake news. Ele é o guerreiro da democracia. Por aí vai. Então ele já tá há algum tempo, pelo menos desde 2022, Sim. com ele é essa cara. Então, assim, não é exatamente o amigo que tá na dele, julgando, né, sendo técnico. Pode ser que seja, mas ele não tá fazendo só isso. Se a gente for para pensar num DJ, ele não é o vintage, ele é o Alok. Ele pega o microfone, entendeu? Uhum. Ele grita, ele faz o show, sabe qual é? Ele dá dedo pros outros no estádio. Assim, esse cara tem que me dizer que parada é essa daí do Banco Master com a esposa dele. Porque o meu ponto ele não é um cara que fica quietinho. Ele é um cara midiático. E assim, uma sociedade que não confia no seu sistema judiciário vai confiar em quê? Essa sociedade que eu tô falando é uma sociedade que, quando pensa no sistema judiciário, pensa no Alexandre de Moraes. Que já que querendo ou não é um ente político, que teve lá aquele julgamento do Bolsonaro que você pode gostar, você pode não gostar, mas foi um teatro, né? Não sei se precisava ser transmitido pela TV Justiça, lá. Quando é sobre os bagulho deles, eles fazem a porta fechada, né? Esse lance do Toffoli e o André Mendonça. Uma reunião fechadinha Isso. Antes, depois via público que apoio ele. Isso, aí, porra, os caras, né? Mas, assim, eu acho que uma sociedade que não confia no seu sistema de justiça, não confia em porra nenhuma. Eu não quero viver num lugar que eu processei você, a gente correu todos os trâmites, você ganhou e eu não confio nessa porra. Entendeu? Não, pô. Eu não confio na justiça. Se a gente chega num lugar que eu não confio na justiça, fudeu. Aí, sei lá, amanhã tem risco de guerra civil amanhã, porra. Sim, porque é só jogo de poder. A partir do momento que você não tem mais um critério objetivo, o Igor cometeu um crime, haverá um julgamento, ele terá o direito de defesa dele, e ele sabe que se, enfim, ele não se defender esse direito e ficar comprovado o crime, ele vai pagar uma pena.
Aqui no Brasil é várzea, porque depende do seu amigo, depende de quem você tem contato, depende da vontade A, B ou C. Ó, eu vou falar um absurdo É aqui. isso, não tem... Não há, objetivamente falando, não há justiça no Brasil hoje mais. Ela é cada vez mais minorada.